Graças a paz, irmãos. É uma grande alegria estarmos juntos novamente para glorificarmos o nome de Jesus. Nós vamos orar agora, vamos ter um momento de oração. Queria que você fechasse os seus olhos aí, para que pudéssemos então estar orando e glorificando o nome de Deus na oração primeiro e depois estudando a palavra dele. Oremos. Paizinho, nós somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos, ó Pai. Pelo privilégio, Pai, de sermos um povo do Senhor, comprado pelo Teu sangue. Pai, nos dê sabedoria para que possamos, ó Pai, contemplar a Tua soberania tão linda, tão perfeita, única, e podermos glorificar o Teu nome, Senhor. Satisfeitos, ó Pai, com aquilo que foi feito na cruz do Calvário, Pai, possamos Te servir, possamos Te glorificar, possamos Te bendizer e viver, ó Pai, para a glória do Teu nome. Usa esse momento, esse tempo, ó Pai, para que possamos amadurecer em Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter uma participação com 2 cânticos de adoração também ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Bom dia, irmãos, graça e paz. A gente está aqui muito feliz para cantar 2 músicas com vocês. E a gente vai estar fazendo essa primeira música para que vocês possam estar adorando o nosso Deus que é todo poderoso, aí da casa de vocês. Igual eu falei da outra vez, mesmo separados, a gente consegue estar junto, né, com o nosso coração e com a nossa mente. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Pelo Senhor Irmãos, essa é uma canção que Deus nos concedeu, nos agraciou de a gente poder compor essa música e essa letra em cima da mensagem de 1 Pedro 2,9. Vós que sois eleitos, sacerdócio real, nação santa. A gente precisa de continuar sendo esse povo de propriedade exclusiva de Deus e proclamar
as virtudes, mesmo aqui da nossa casa que a gente está fazendo agora. Então a gente vai estar cantando essa música. Eu estou dizendo isso por quê? Porque tem pessoas que não vão conhecer essa música, mas vão estar conhecendo hoje a partir dessa ministração, desse louvor que nós vamos estar fazendo agora. Então, as pessoas que já conhecem vai poder cantar com a gente. Você que não conhece, depois você vai ter o vídeo aí, né, onde você vai poder acessar e você consegue estar assistindo novamente se você gostar, né? Mas espero que vocês gostem, né? Quem não conhece, mas é para louvor e adoração, não esquecendo disso, né? Que é para louvor e adoração do nosso Deus, amém? Seja o nome do nosso Deus. Amém? Aleluia, que o seu amor transborde em mim. Com gratidão vou te adorar para sempre. Vamos dar início ao nosso estudo nessa noite, irmãos. Nós queremos falar hoje sobre o fruto do Espírito Santo. Esse que é aquele que nos conduz, aquele que nos treina agora para vivermos e realizarmos a vontade soberana de Jesus em nossas vidas. O Senhor traz os seus projetos, Ele é o Senhor, Ele se revela, Ele se apresenta agora para morar conosco, para estar conosco e para produzir também no nosso coração aquilo que é a vontade do Senhor. E nós precisamos entender, compreender, né, para
viver na dimensão prática aquilo que é santo, aquilo que glorifica o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós podemos viver de duas maneiras. Nós podemos viver na carne ou nós podemos viver no Espírito. Na carne é a maneira na qual o Senhor nos encontrou antes de vivermos no Espírito. Nós vamos orar mais uma vez. Eu quero pedir para o nosso irmão Mateus que levante sua voz e peça iluminação do Espírito Santo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por tudo que você fez em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Amém, Deus. Obrigado, Pai. Pai, nos ajude, Pai, abre nossa cabeça, Pai, que possamos entender, Pai, mais do Senhor, Pai. Amém. E iluminação, Pai, ao pastor, Pai, para que saímos felizes, Pai, por aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Amém, obrigado Deus. por tudo. Em nome do Santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém. Andar no Espírito, Como que a gente faz para andar no Espírito? Como é que a gente faz para não satisfazer os desejos exagerados da carne? Nós precisamos estar guardados, pelo Espírito Santo. Precisamos estar guardados pelo Senhor. O Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que o Senhor planejou para nós. O Senhor, Ele escreve a sua palavra, Jesus é a palavra viva, e o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que é santo, daquilo que glorifica, aquilo que bendiz o nome do Senhor. Andai no Espírito. Se andarmos no Espírito, não satisfaremos a concupiscência da carne. Se não andarmos no Espírito, então satisfaremos as concupiscências da carne. Esse é o desafio de nós para essa noite. Ou andamos no Espírito, ou andamos sem o Espírito, então estaremos vivendo aquilo que é a vontade da carne. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, se revelou e se encontrou com os seus filhos, encarnado e reconhecido em figura humana através de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. O Senhor vem se encontrar conosco, o Senhor se revela para nós através de figura humana para trazer para nós as dimensões práticas do Pai. Isso é aplicado ao nosso coração através da consciência que Ele vai nos dar, então, através do Espírito que Ele coloca dentro do nosso coração para habitar o nosso coração e nos trazer essa verdade sobre Ele. Filipenses capítulo 2, versículo 7, falando deste encontro, deste abandono de Deus, ele diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana. Esse é Jesus, na dimensão prática, na dimensão verdadeira da sua chegada, quando Ele vem estar conosco e trazer para nós essa realidade do Pai, essa realidade das verdades do Pai, a realidade do céu. Jesus desce até nós, trazendo então a realidade do Pai. E Ele não vem como na figura divina, naquela figura poderosa no sentido prático dele, de governo, mas Ele vem como homem, Ele se encarna, Ele se esvazia, Ele assume a forma, Ele acaba assumindo a forma de servo, Ele se torna em semelhança de homem e Ele é reconhecido como homem. Ele é homem, Ele é o modelo daquilo que Ele quer, e o Espírito Santo vai aplicar no nosso coração aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Para aplicar a sua obra redentora, Deus chamou os seus filhos ao arrependimento através da ação agora do Espírito Santo. Mas eu vos digo, diz João capítulo 16, versículo 8, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu envio o Consolador para vocês. Então, a gente pensa, o que era o planejamento do Pai? Era a vinda do Filho. E quando o Filho termina todo o seu planejamento aqui na Terra, e quando ele sobe então para o céu, ele manda outro da Trindade para manter no coração, para manter na consciência todo o planejamento do Pai para as nossas vidas. O Pai, Jesus, sai de cena, mas ele não tira da nossa consciência a vontade dele, que é aplicada pelo seu Espírito. Eu vou, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo, para que o Espírito Santo então mantenha viva no coração de vocês a verdade sobre a realidade da graça. Quando ele vier, diz João capítulo 16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo, né? Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, quando o Espírito Santo chegar, ele vai manter vivo no coração 3 coisas que são fundamentais para que uma igreja seja plena, uma igreja seja muito realizada. O Espírito Santo convence do pecado, o Espírito Santo convence da justiça e o Espírito Santo convence do juízo. Por que ele precisa convencer isso? Convencer do pecado para a gente entender algumas coisas interessantes, né? Eu sou pecador, eu não creio no Senhor, mas agora o Senhor Jesus já veio, já venceu o pecado e agora eu posso crer e viver na dimensão prática da graça de Deus. Ele vem convencer da justiça, porque a gente precisa entender que Jesus Cristo ele já reina todo-poderoso, né? E ele convence do juízo, porque tudo o que a gente precisava que fosse feito por nós na cruz do Calvário, em termos de vitória, né, ele já fez, né? Ele convence do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Em João capítulo 16, afirma isso sobre a ação do Espírito Santo, convencendo o seu povo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, nossos pecados foram perdoados. Da justiça, Jesus Cristo é o grande Deus e Rei do universo. E do juízo, né? Todos os nossos inimigos, Satanás, né, já foi vencido ali na cruz do Calvário. E o Espírito Santo vem, então, convencer o povo de Deus sobre essas verdades espirituais tão importantes para a maturidade, para a saúde, para a paz, para o ânimo e para o amor do povo de Deus. O Novo Testamento revela o Espírito Santo aplicando o decreto de salvação do Senhor na vida dos seus filhos eleitos, os quais nascem de novo através do lavar regenerador do Espírito Santo, conforme diz Tito, capítulo 3, versículo 5, né, que torna então permanente e eficiente também a obra redentora de Cristo. Tito, capítulo 3, versículo 5 afirma assim: não é por obras de justiça praticadas pelo homem, por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e também renovador do Espírito Santo. O que Tito está afirmando no capítulo 3, versículo 5 é que nós fomos batizados, fomos lavados pelo Espírito Santo agora para crer. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele já nos batizou, já nos salvou mediante o batismo regenerador e também renovador. Regenera para renovar. Regenera, transforma, tira o poder do pecado agora para que possamos viver em santificação. Justifica para que possamos entender a justificação e agora nós somos justificados para viver a santificação. Regenerados para viver como renovados, né? Esse é o projeto santo do Senhor. O Espírito agora outorgado àqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo permanece para sempre, produzindo crescimento, produzindo santificação e trazendo perseverança também nos cristãos até o fim da vida nessa terra, gerando agora esperança, gratidão e adoração. O que o Senhor fez por nós, né, o que o Senhor produziu ali na cruz do Calvário, que é aplicado pelo Espírito Santo, tem que gerar esperança no nosso coração, tem que gerar satisfação e gratidão e santificação e também adoração para o povo de Deus, né? É interessante esse desenrolar, né, do Senhor ter nos salvado, do Espírito Santo aplicar essa salvação, aplicar esperança, garantir gratidão para o nosso coração, trazer gratidão para o nosso coração, garantir esperança e produzir adoração no coração do povo de Deus que foi alcançado pela graça divina. Essa ação permanente, então, e totalmente eficiente e eficaz do Espírito Santo que precisa ser resgatada, relembrada e bem entendida na vida de cada cristão, pois algumas vezes nós pensamos no Espírito Santo somente como aquele que dá dons, mas nos esquecemos também que aquilo que Spru afirma no livro Somos Teólogos, que o principal alvo do Espírito Santo é aplicar os frutos do Evangelho para cumprirmos o mandato de Deus, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É interessante que tudo isso que a gente olha para a obra redentora de Deus, tudo isso que o Espírito Santo vem fazendo na vida da gente é para produzir a santificação. Toda a justificação, né, toda a consciência da graça de Deus requer que produzamos, que tenhamos agora a santificação. E essa é a obra do Espírito Santo. A vontade de Deus para nós é a santificação. O que Deus sempre quis de nós é a santificação. Jesus morreu na cruz do Calvário para a nossa santificação. O Espírito Santo aplica a verdade de Cristo aos nossos corações para que produzamos, então,
santificação. A santificação é o alvo da ação do Espírito Santo na vida da gente, é o alvo do amor de Deus na cruz do Calvário, é o alvo da aplicação disso pelo Espírito Santo e da morte de Cristo Jesus. A evidência de transformação e de crescimento não é medida por aquilo que podemos ou sabemos fazer, mas sim pela motivação boa, real com a qual fazemos as coisas. É a transformação interna, é a transformação diária que conduz à efetiva prática correta das coisas. Nós vivemos para a glória de Deus, ou seja, quanto maior o crescimento, quanto maior for a frutificação interior do Evangelho na vida de cada filho, maior será a intimidade com o Senhor e melhor será a prática cristã. Paulo fala sobre essa frutificação necessária na carta aos Gálatas e ele começa o seu assunto da seguinte maneira, em Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 18. Sobre andar no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque há uma guerra, porque a carne milita contra o Espírito. O Espírito milita contra a carne, porque são inimigos, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis mais debaixo da lei. Olha que interessante, irmãos. A gente conhece, acaba reconhecendo que há então um combate da carne contra o Espírito Santo. O Espírito Santo que é aplicado nos nossos corações por causa da justificação, que habita a nossa vida para nos fazer lembrar da obra redentora. Ele começa agora a combater a carne que ama viver as coisas deste mundo, a carne que ama a vaidade, agora se encontra com o Espírito da verdade e eles estão diariamente se combatendo, estão numa guerra espiritual. A carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne, e são opostos dentro da gente, e a gente está coordenando e administrando este combate espiritual que está acontecendo dentro do coração de cada cristão eleito. Já percebeu, irmãos, que às vezes a gente pensa, eu não queria fazer isso, e depois a gente acaba fazendo isso, né? E a gente fica triste, angustiado, entristecido, porque a gente acaba fazendo aquilo que a gente não queria fazer. Isso é o combate espiritual, né? Essa é a guerra espiritual. A gente precisa andar no Espírito para não satisfazer aos desejos exagerados da carne. Concupiscências são os desejos exagerados que a nossa carne tem e que gritam para se satisfazerem, para se realizarem então na sua carnalidade, né? Mas a gente é guiado pelo Espírito Santo. Se a gente tem o Espírito Santo, a gente não está debaixo mais da lei. A gente está agora combatendo o bom combate, né, para glorificar então o nome de Jesus, né? A vida no Espírito é demonstrada através de atitudes que resultam da justificação pela fé. Como pessoas justificadas e adotadas, vivemos para o Senhor, lutamos contra as obras da carne. Pois o Espírito de Deus que habita em nós, agora ele nos impulsiona e revela o seu caráter, para que como filhos possamos expressar o seu fruto. As obras da carne são conhecidas e não há lei e nem esforço humano que consiga vitória contra as obras da carne. O que torna a nossa luta contra o pecado incansável, inflexível e determinada é a ação do Espírito Santo que agora habita os nossos corações para que possamos ter vitória sobre a carne. Paulo ele fala de um contraste entre a carne e o espírito, entre nossa natureza corrupta, entre o nosso estado caído e a nossa nova natureza agora regenerada. Portanto, antes de pensarmos no que é o fruto do Espírito Santo, a gente precisa avaliar o que ele não é, conforme o apóstolo Paulo ensinou em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. E agora a gente começa a pensar, irmãos, em algumas coisas que existem, que estão habitando dentro do nosso coração. 15 coisas horríveis que habitam o nosso coração e o Espírito Santo agora vem nos ensinar a combater diariamente até que definitivamente sejamos resgatados. Olha aí no texto quais são essas coisas, né? Primeira coisa que habita o nosso coração, o coração de todo cristão: prostituição habita o nosso coração, impureza também habita o nosso coração, lascívia também habita o nosso coração, idolatria, feitiçaria,
inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Essas coisas habitam o coração da gente, essas coisas estão dentro do nosso coração e precisam ser combatidas diariamente. Como é que eu faço para combater isso, pastor? Eu nem sabia que eu tinha tudo isso morando dentro do meu coração. É por isso que eu estou num combate espiritual contra a minha carne, porque eu não tinha compreendido que eu era tão ruim por dentro. E agora eu começo a entender, olha, eu tenho prostituição no meu coração, eu tenho lascívia, impureza, idolatria, eu tenho feitiçaria, eu tenho inimizade, tenho porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, dá até trabalho, né? Decorar essas 15 coisas, né? Tenho bebedice, glutonaria, tem tudo isso dentro do meu coração para ser combatido pelo Espírito Santo? Nós temos, né? Nós todos temos, né? Pastor tem, presbítero tem, diácono tem, mulheres tem, homens tem, crianças tem. Nós somos terríveis por dentro e a gente precisa combater esse mal terrível que habita o nosso coração. Nós temos uma participação, Mariana, é isso? Então leia, Mariana. O Micheliano colocou: isso é uma batalha diária contra a carne. Devemos alimentar o espírito com leitura bíblica e oração e devocional. Leitura bíblica, oração e vida devocional, né? Muito bem, Micheliano, muito bem. Micheliano, lá de Bananal. A gente precisa, irmãos, combater, então, como disse o nosso irmão Micheliano, né? Com leitura bíblica, com vida devocional. Quando a gente lembra, né, a quantidade de coisa ruim que existe no nosso coração, a gente pensa assim, eu preciso realmente, né, entrar num bom combate espiritual contra a minha carne. Tem gente que briga contra o ser humano, tem gente que gosta de uma briga contra o diabo, né? Mas o grande combate mesmo é contra a carne. Porque quando a gente olha o que existe no coração da gente, e a gente entende que Jesus já venceu na cruz do Calvário e já plantou o Espírito Santo no nosso coração, nós entendemos que o pecado foi vencido, nós entendemos que Satanás foi vencido, nós entendemos a graça poderosa de Deus, mas entendemos também que o Senhor deixou um combate contra a nossa carne, nossos pensamentos, né? Eles precisam ser combatidos no Senhor. A gente toma posse daquilo que foi feito pelo Senhor na cruz do Calvário, nós nos alegramos com aquilo que foi feito pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário e agora começamos a combater aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual. Paulo vai dizer assim, a respeito dessas coisas, né, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou a gente entende que precisa combater as obras da carne e a gente entra nesse combate de maneira espiritual, ou a gente começa a viver de qualquer jeito, mas quem vive de qualquer jeito, quem não entra no combate, a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. Paulo, neste texto, ele está ensinando que se tudo isso que foi listado é o que nos define, se essa é a nossa conduta, né, e prática, se somos satisfeitos por sermos assim, então temos vivido as obras da carne, obras que não são obras de gente regenerada. Se não há luta interior contra tudo isso, é porque ainda não fomos regenerados e não há, portanto, vida cristã então para ser evidenciada. Por isso, então, Paulo, no contexto de frutificação, ele relembra o que a carne é para ensinar aos cristãos contra o que os cristãos devem lutar. Stott vai dizer na mensagem de Gálatas o seguinte: os cristãos, na expressão de Lutero, não são feitos de pau e pedra, isso é, não são pessoas que nunca se emocionam com nada, que nunca sentem qualquer desejo ou anseio de carne. É verdade que, à medida que aprendemos a andar no Espírito, a carne vai ficando cada vez mais subjugada e ela vai ficando cada vez mais fraca. Olha que interessante, irmãos, o combate, né, que nós temos é um combate contra o nosso eu. É por isso que Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos um combate bem interessante contra o nosso próprio eu. Nós temos um combate espiritual. Nós somos agora a habitação do Espírito Santo para combater o nosso ego, para abrir mão do velho homem. O velho homem, com suas 15 características horríveis, né, precisa ser visitado por um combate espiritual. Nós somos
nós não somos feitos de pau e pedra, né? Não somos pessoas que não se emocionam com nada, que nunca sentem qualquer desejo e anseio de carne. Mas a gente precisa mortificar diariamente, constantemente, com vida devocional, com leitura de Bíblia, com amor a Jesus, a palavra, a igreja, amor aos irmãos, exercícios devocionais. Precisamos amar o próximo, e fazendo isso a gente vai mortificando a carne, para que então o nosso espírito aceso, vivo, gracioso, possa brilhar, possa ser sal da terra e desenvolver então o bom perfume de Cristo Jesus. O fruto do Espírito Santo, em contraste às obras da carne, Paulo apresenta então agora o fruto do Espírito Santo, né? A gente entendeu que a gente tem prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria dentro do coração, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, temos dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Agora Paulo vai dar o antídoto para tudo isso, né? O fruto do Espírito Santo, o que Deus aplicou no nosso coração com a vitória na cruz do Calvário é amor, alegria, paz, ânimo, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Participação, Mariana? A Vanderleia colocou. Vanderleia. Precisamos nos encher de Deus para que essas coisas não encontrem lugar em nós. É verdade. E aí agora, o que a gente põe de Deus no coração da gente, né? A gente põe convicção no coração. É interessante que a gente olha e observa aí o fruto do Espírito Santo é amor, né? A gente depende muito do amor das coisas, o amor do mundo, né? Até que a graça de Deus invada o nosso coração e diga assim, olha, o amor de Jesus é eficiente, suficiente, né? E ele enche todas as lacunas da alma, né? A gente fica dependendo de alegria, né? de prazer, faz, eu quero desestressar. O desestresse do cristão é aquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário por ele. Eu estou precisando de paz, eu estou precisando de ausência de conflitos. A ausência de conflito espiritual é o desestresse e a satisfação do cristão. Eu estou precisando de ânimo para fazer as coisas, estou tão desanimado, estou tão desanimada, estou sem força para ir para a igreja. Meu irmão, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é tão grande que se o teu ânimo não for fundamentado naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nada vai dar ânimo não, meu irmão. Pode servir janta, pode servir lanche na igreja, pode pagar uma fortuna para você dar um bom testemunho, que nada vai funcionar. Participação, né? A Cosma colocou. Muitas vezes nos sentimos fracos na nossa fé. Aí olhamos para a cruz e vemos que tudo foi vencido na cruz. É isso aí, Cosma. A base para o nosso amor, a base do nosso amor, a base da nossa alegria, a base da nossa paz, a base do nosso ânimo, a base das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa fé, da mansidão e domínio próprio é aquilo que foi feito na cruz do Calvário. E é isso que o Espírito Santo vai lembrar. O Espírito Santo faz a gente santificar, fundamentado naquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Mais participação? A Isabel colocou. Isabel? Romanos 8, do 5 ao 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Isso. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Irmãos, o autor da Bíblia é Deus. O assunto da Bíblia é Jesus. E quem aplica isso no coração é o Espírito Santo. O assunto da Bíblia, meu irmão, de Gênesis, Apocalipse, é Jesus Cristo. E a função do Espírito Santo é lembrar a gente de quem é Jesus no Antigo Testamento, de quem é Jesus no Novo Testamento e de quem é o Jesus onipotente, onisciente e também Jesus onipresente. Jesus venceu e o Espírito Santo aplica isso no nosso coração diariamente. Não há outro assunto nem na boca do Pai, nem na boca do Filho e nem na boca do Espírito Santo. O assunto é Jesus Cristo, o Senhor do universo. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões. Os que são de Cristo crucificam a carne com suas concupiscências, com seus desejos exagerados. Nós temos um grande vilão para combater,
se chama carne, a minha carne, a sua carne. Eu combato a minha, você combate a sua, a gente se ajuda no que for preciso e possível, mas a gente combate a carne, fundamentado naquilo que Micheliano falou, numa vida devocional, que é dada aos pés de Cristo, né? Numa vida devocional constante na presença de Deus. Nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos conhecer Jesus na sua dimensão onipotente, onisciente e também na sua dimensão onipresente conosco, 24 horas por dia, todos os dias, no planejamento do universo, desde que ele o criou. Mariana? Pastor Mário colocou: Já o pastor Mário. Em um mundo tão saturado de violência e maldade, somente o desenvolvimento do fruto do Espírito para passarmos por tanta situação difícil. Que nas nossas orações possamos sempre pedir ao Senhor que desenvolva cada fruto deste em nós. E essa é a oração, né? Essa é a sábia oração. Senhor, eu quero ser cheio do fruto do Espírito Santo. Senhor, eu quero ter consciência daquilo que o Senhor fez. E o Espírito Santo vai aplicando, né? Eu gosto de Lucas 11, 13, que ele diz assim, né? Ora, se vocês são maus e dão coisas boas aos filhos, eu vou dar, promessa de Jesus, eu vou dar o Espírito Santo para todo aquele que pedir. Ué, eu quero. Você quer? Você quer entender o amor de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus? Você quer viver o ânimo de verdade? Você quer viver atitudes boas, pensamentos bons? Quer ter fé? Quer ter mansidão? Quer domínio próprio? Pede para Deus. A gente vive pedindo tanta coisa, a gente faz uma lista de pedido ao Senhor, né? Pede para ser cheio do Espírito Santo. Muito bem, pastor. Muito bom, pastor, conosco aí. Deus abençoe, pastor. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se temos consciência daquilo que foi feito pelo Senhor, andemos também no Senhor. Não nos deixemos possuir de orgulho, de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, né? Andemos no Espírito. O fruto do Espírito Santo ele é abrangente, ele envolve o reconhecimento da graça do Senhor, envolve a luta contra a velha natureza, o velho homem, envolve o relacionamento com o próximo, ou seja, todas as áreas caídas são restauradas em um só processo constante, graças à frutificação do Espírito Santo. A gente se vê, se pega agora combatendo, né, o velho homem, combatendo, né, os maus hábitos, combatendo aquilo que Paulo diz que existe dentro do coração da gente, que é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria. A gente se vê combatendo os males que habitam o nosso coração e que trazem um prazer, uma realização estranha para as nossas atitudes. A gente vive combatendo isso para frutificar agora para a vida eterna. A gente agora abandona esse mundo. A gente começa a clamar, olha, Abba, Maranata, vem Senhor Jesus Cristo, porque a gente quer ser vestido e revestido pela nossa natureza espiritual, pelo novo homem reservado, guardado para a gente lá no céu. A gente vive na dimensão prática disso nos dias de hoje e a gente quer ir para a glória, né? Viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. As últimas palavras da Bíblia, Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo, né? Porque a gente quer ir para casa, a gente tem a necessidade de estar em casa. A frutificação é a marca deixada pelo cristão, onde ele está inserido. Por isso, entender a graça, entender essa ação tão desafiadora do Espírito precisa ser prioridade na vida do Filho de Deus. Frutificar, santificar por aquilo que o Senhor já fez tem que ser uma prioridade na vida do Filho de Deus. Mariana. Gilmar colocou: Presbítero Gilmar. Sem uma vida devocional, fica difícil qualquer vitória contra a carne. Sem uma vida devocional, fica difícil a vitória contra a carne. Será que a gente gostaria, nós os pastores, né, a gente gostaria tanto, né, que a igreja entendesse, né, que a vitória dela, ela começa dentro de casa com uma vida devocional? A gente queria tanto que a igreja de Jesus entendesse a prioridade de buscar, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A gente não precisa buscar as demais coisas, a gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Tem gente que não tem tempo para ter uma vida devocional porque corre tanto para buscar as demais coisas que não dá tempo. Eu gosto de Paulo quando ele diz aos Colossenses, no capítulo 3, né, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, onde Cristo está.
buscai as coisas do alto. A gente precisa entender, né, a dimensão da presença do Senhor, da onipotência do Senhor. A gente precisa entender que sem Jesus a gente não é nada. Jesus disse, né, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, né? Quem estiver ligado em mim, né, esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E as pessoas estão tentando existir, as pessoas estão tentando viver sem Jesus Cristo. Olha o mundo tentando viver, tentando existir, virando as costas para Jesus, vivendo uma vida pós-cristã. E agora está aí uma pandemia mundial para chacoalhar o povo e dizer, olha, tem um Deus, tem um Senhor na história. Tem um Deus todo-poderoso, tem o Deus dos decretos, né? Tem o Deus da providência aí na história. Não há como viver sem o Senhor, não há como viver sem glorificar o nome de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É essa a aplicação do Espírito Santo na nossa vida. É essa a visão do Espírito Santo para a nossa vida. É isso que o Espírito Santo que habita o nosso coração vai nos fazer lembrar, que nós estamos aqui para a glória de Jesus Cristo. Para Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tem diferença entre dons, irmãos, e frutos, né? Os dons do Espírito Santo, conforme o texto de Efésios, capítulo 4, dizem respeito à unidade e diversidade. O Espírito distribui dons individuais a pessoas específicas para edificação de toda a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12 diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço, para que os santos edifiquem o corpo de Cristo, né? Aí os dons, eles têm o projeto, né, de edificar o corpo de Cristo, né? O Senhor chama uns para apóstolos, o Senhor chama outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para que os santos sejam aperfeiçoados, para que os santos desempenhem o seu serviço, para que os santos, né, edifiquem o corpo de Cristo. Os santos são aqueles que amadurecem e amadurecendo se tornam sal da terra e amadurecendo se tornam luz do mundo e amadurecendo se tornam então o bom perfume de Cristo. Né? Olha que coisa bonita, né? Gente que era imaturo agora se torna maduro, né? E edifica, né? E produz maturidade então no reino de Deus e maturidade nos lugares onde foram plantados. São pessoas diferentes, realizando obras diferentes, conforme o dom e também o talento que cada um recebeu. Nem todos farão as mesmas coisas e também não farão todas as coisas. O fruto do Espírito Santo, no entanto, é para ser manifestado na vida de todo cristão. Mariana. Cosmo colocou Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E esse é o projeto do Espírito, né? Esse é o projeto de Jesus, né? O Espírito Santo, ele é o lembrete da graça no coração da gente, para a gente lembrar, né, qual é o propósito, qual é o padrão, né? O padrão é abandonar o velho homem, o padrão é se tornar o novo homem. O novo homem, a base, o modelo do novo homem é Jesus Cristo, homem. O que Jesus quer de mim? Ele quer o meu aperfeiçoamento, né? Ele quer tirar o velho homem do meu coração, ele quer tirar o velho homem das minhas metas e foco e produzir no meu coração a visão do novo homem, né? Então isso tem que ser manifestado na vida de todo cristão. Isso quer dizer que não há como pensarmos, eu não consigo ser longânimo, eu não tenho esse dom, ou eu não posso ter domínio próprio, eu não fui chamado para isso, né? Uma coisa é você ter o seu dom, outra coisa é você ter o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é para todos. O dom, uns são apóstolos, outros são profetas, né? Aí é diverso, né? Traz essa diversidade, né? Mas o fruto não, meu irmão. O amor, a alegria, a paz e o ânimo é para todo cristão tomar posse disso. Deus me ama, isso é a minha alegria, isso é a minha paz, isso me anima. Beleza? Aí o que eu faço com isso? Agora eu vou ter atitudes bondosas, agora eu vou ter pensamentos bondosos, agora eu vou desenvolver a fé
conforme eu vou lendo as Escrituras, agora eu vou ter mansidão, agora eu vou ter domínio próprio. Isso é para todo cristão, não é para alguns cristãos, né? É para todos. É diferente de você receber o dom, né, e você desenvolver seu dom na área A, área B, C, D, X, Y, Z. É diferente isso, você recebeu o dom. O fruto do Espírito Santo é para todo cristão que foi transformado pela graça, que foi chamado pelo Senhor desenvolver. Mariana. Rodolfo colocou: Rodolfo, meu amigo Rodolfo. Temos a obrigação de usarmos nossos dons para nos aproximarmos dos ensinamentos de Cristo, afastando-nos das fraquezas mundanas da carne e do mundo. Nós desenvolvemos os nossos dons e a gente entende o fruto do Espírito, a gente vai frutificando o Espírito Santo. Muito bom, meu irmão, Deus abençoe. Não há como a gente pensar assim, olha, eu não tenho como entender o amor de Deus. Se a gente não entender o amor de Deus, a gente fala em tudo, meu irmão. Eu não consigo entender a alegria de Deus. Se a gente não conseguir entender a alegria, se o amor de Deus não produz alegria no coração da gente, a gente é tão insatisfeito, tão infeliz, que a gente não desenvolve nada, a gente não frutifica nada. A gente não vai ter paz, a gente não vai ter ânimo, a gente não vai ter atitude bondosa, não vai ter pensamento bondoso, a gente não vai ter fé, não vai ter mansidão, não vai ter domínio próprio, vai ter uma vida frustrada, angustiada e deprimida, né? A gente precisa entender que o fruto do Espírito Santo aplica a realidade da graça do Senhor, tendo nos amado ali na cruz do Calvário. Mariana? O Helder colocou: o Espírito Santo produz essa consciência no nosso coração, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14:8. Romanos 14:8. E o Rodolfo colocou: que as palavras de Cristo nos guiem nessa direção. Que as palavras de Cristo nos guiem nessa direção. Muito bom, meus irmãos, muito boa a participação dos irmãos. Continuem participando aí conosco, tá bom? O fruto do Espírito Santo tem raízes internas, e isso não está relacionado com traços, com características ou com aptidões, mas sim com transformações profundas de dentro para fora. Timothy Keller, em seu livro Gálatas, para você, ele diz assim: o fruto do Espírito Santo pode estar se desenvolvendo na vida de um cristão sem que ele dê conta disso. Mas, na verdade, é assim. Ele está crescendo o tempo todo, pouco a pouco. O crescimento do fruto do Espírito é inevitável. E iremos crescer. O que a gente entende agora vivendo para Deus, né, que todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele vai inevitavelmente desenvolver o fruto do Espírito Santo. Deus vai promover, né, as lutas necessárias, as crises necessárias, os ambientes necessários, né, para que a gente amadureça, para que a gente entenda, então, né, que somos do Senhor, para que a gente, quando perceber e se dê conta, a gente vai estar amadurecendo. Cada dia do cristão é um dia de maturidade, de frutificação, de maturidade e amadurecimento espiritual, né? Isso é constante. Não se iluda, quer dizer, tenha certeza, né? Se alegre com isso, haverá crescimento espiritual na vida do povo de Deus, né? Isso é muito interessante, né? E é muito gostoso de saber disso. Essa afirmação se torna para nós um incentivo e um desafio. Um incentivo porque podemos ter certeza de que o Senhor nos fará melhores a cada dia, olha aí que interessante, usando a aplicação da sua palavra, e um desafio porque devemos nos perguntar, como cristãos, o quanto temos melhorado. Então vamos pensar? Duas coisas, um incentivo, né? Qual é o incentivo? Oba, eu vou crescer. E um desafio, a gente perguntar para Deus, né? Senhor, ou perguntar para as pessoas que estão por perto da gente, o quanto eu tenho melhorado, né? Como alguém já disse, né? Micheliano disse, né? Sem leitura de Bíblia, sem oração, como o Helder também já disse, né? Sem leitura de Bíblia e sem uma vida devocional na presença de Deus, sem contemplar a graça de Deus, a gente não vai melhorar, a gente não vai entender, né, essa dimensão poderosa de amadurecer e também de frutificar, né? Então o incentivo é a gente vai melhorar e o desafio é quanto a gente tem melhorado, né? Então vamos melhorar, né, irmãos? Vamos melhorar.
perguntar para os nossos cônjuges, eu tenho melhorado? Perguntar para os nossos filhos, para os nossos amigos, você acha que eu tenho melhorado, né? Você acha... na verdade, meu irmão, se você tem vida devocional, se você faz a leitura da Bíblia, né? Se você ama o Senhor, se você ama a palavra do Senhor, se você ama a igreja do Senhor, se você ama os seus irmãos, intercede por eles, se você ama o seu próximo, né? Tem cuidado dele espiritualmente, né? Também, e fisicamente, socialmente, etc., você estará desenvolvendo o fruto do Espírito Santo, mesmo que você não perceba, tá bom? A gente é salvo pela fé, pela graça única e eficaz de Jesus. E essa salvação vai nos levar, então, a frutificar, a ter fruto do Espírito Santo. Então, diante do colapso da humanidade por causa do pecado, o cristão é aquele que dá fruto. E mesmo em meio ao caos, ele é chamado para evidenciar 9 graças que fazem parte de uma mesma ação divina. Quais são? Amor, alegria e paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O resumo, né, o esqueleto, né, da vontade de Deus para a nossa vida, da conscientização de Deus para a nossa vida, ele está aí. Ó. Olha aí. Amor, opa, outro lado. Amor, cadê? Acho que a minha mão está aqui. Treinando aí. Amor, opa, assim é melhor. Assim é melhor. Tá tudo torto aqui, irmãos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? A gente precisa entender que a base, a estrutura de frutificação para uma saúde espiritual para a nossa vida é consciência do amor de Deus, da alegria que o amor traz, da paz espiritual que nós temos. O ânimo é fruto do Espírito Santo. Benignidade, né, que é a prática, né, a bondade, que é o caráter que Ele nos dá, a fé, né, a consciência daquilo que o Senhor é, a mansidão, que é... Nós não somos mansos, irmãos, a gente é bem bravinho, né? E o domínio próprio, né? Participação, Mariana? Micheliano colocou. Fala, Micheliano. O melhor amadurecimento é colocar seu tempo todo para Deus. E assim todas as coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. A gente precisa pedir para Deus, Senhor, me enche do Teu Espírito, né? Porque eu sei que as demais coisas virão mesmo, né? Mas me enche do Teu Espírito. A gente tem que lutar por isso, saber? Buscar o reino de Deus, né? Gostar disso, né? Orar, dobrar o joelho e falar assim, Senhor, me faz cada dia mais parecido com o Senhor. Isso é bem interessante. Né? As partes do fruto, o amor. João, na sua primeira carta, nos leva a pensar na grandiosidade do amor de Deus, né? Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos. O Pai agora nos ama como Pai, e agora nós somos filhos. Você não é um bastardo existencial, você tem um Pai. E o teu Pai não é qualquer um, o teu Pai é o dono do universo. A ponto de João descrever, olha que grande amor é esse. Nós somos filhos de Deus. A gente não é filho simplesmente de alguém aqui da terra somente, né? A gente tem as nossas figuras paternas na terra, né? Mas nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso nos planejou, né? E a consciência desse amor, ele tem que realizar o nosso coração. Essa consciência tão profunda do amor de Deus em nós tem que suprir todas as nossas necessidades mais íntimas e nos levar ao bem-estar da presença do Senhor, o qual nos conduz a viver o amor uns com os outros, né? Eu não sou obrigado a amar o próximo se eu não consigo entender a consciência do amor de Deus pela minha vida. Eu não sei se eu consegui ser bem claro nessa afirmação. Eu preciso entender a grandiosidade do amor do Pai por mim, me tornando filho, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu não merecendo. Porque a partir dessa consciência do amor paternal de Deus por mim, eu consigo desenvolver amor fraternal muito consciente, muito poderoso pelo meu irmão. O Senhor me ama e morreu na cruz do Calvário por mim. O Senhor prova o seu amor para comigo pelo fato de ter morrido na cruz do Calvário por mim. Perdoou os meus pecados, pisou a cabeça da serpente, preparou um lugar para eu morar. Meu irmão, consciência do amor de Deus
faz a gente não necessitar de nenhum outro amor imaginável, né? Amor de Romeu e Julieta, amor de conto de fada, amor de esposa, amor de filho, amor de pai. A gente está muito bem suprido no amor de Deus. E a gente pode entrar agora no campo do amor com muita responsabilidade, com maturidade e autoridade para, felizes e plenos no amor de Deus, viver os outros amores. Isso é bem interessante, né? Tem gente adoentada porque não entende o amor de Deus e está carente de vários amores e está caçando amor para todo lado. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele diz para ela assim: cadê o seu marido? E a mulher samaritana diz assim: eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: disseste muito bem, porque você já teve 5 maridos, você já está no 6º marido. Está caçando amor, irmãos. Está buscando amor, né? O amor de Deus é aquele que nos satisfaz. O Espírito Santo quer aplicar isso no nosso coração. Ele vai aplicar isso no nosso coração. A gente não precisa, eu estou falando isso respeitosamente, não precisa de amor de pai, amor de esposa, amor de filho, amor de amigo, porque o amor de Jesus supre toda a carência do coração. Aí, quando a gente entende o amor de Deus, a gente consegue amar o pai, a gente consegue amar a esposa, consegue amar o filho, consegue amar os amigos. A gente tem amor transbordando, porque a gente entende o amor poderoso de Jesus por nós na cruz do Calvário. Mariana. Presbítero Gilmar colocou: Olha o Gilmar aí. Quão privilegiados somos de sermos chamados filhos de Deus. Amém. E esse amor supre, né? Depois você pensa, né? Será que o amor de Deus por mim, como Deus Todo-Poderoso, me supre? Ou eu estou caçando ainda outro tipo de amor? Talvez isso tenha que se transformar numa oração. Senhor, me faz entender que o teu amor na cruz do Calvário me supre. Né? E se a gente precisa de um amor maior do que esse, né? Às vezes a gente diz: eu queria tanto que alguém morresse por mim, né? Morreu. Alguém provasse o seu amor por mim, morrendo, provou. Na cruz do Calvário, Jesus nos amou, né? Efésios capítulo 5, versículo 2 diz assim: andar em amor, como também Cristo nos amou. Ele se entregou a si mesmo por nós, por mim, por Edivaldo, por você, como oferta e sacrifício a Deus, como aroma suave. Colossenses capítulo 3, versículo 14 afirma assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O Senhor nos ama. E o segundo fruto do Espírito Santo é a alegria. Quando o amor está presente, a alegria não está longe, não pode estar longe. A satisfação dada pelo amor de Jesus produz agora uma alegria que existe independente de qualquer circunstância. Abacuque sabia dessa alegria por causa do Senhor e pode com muita convicção afirmar: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Será que tem alguma coisa mais importante do que o amor de Deus? Será que a gente ainda está dependendo de alguma outra alegria, né? Que não seja a alegria de podermos dizer: o Senhor me ama, o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim, né? Está na hora da gente começar a acordar pensando nisso: o Senhor me ama, isso é a minha alegria, Ele morreu na cruz do Calvário por mim, Ele perdoou todos os meus pecados, Ele pisou a cabeça da serpente, Ele preparou para mim um lugar para eu morar na eternidade. Será que tem amor maior do que esse? Tem alegria maior do que essa para o coração do cristão? Se a gente não está satisfeito nesse amor, se a gente não está satisfeito e alegre com aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, a gente está muito infeliz. Abacuque afirma: olha, ainda que existam crises sociais, ainda que tenha uma pandemia, ainda que, e a gente pode enumerar, irmãos, várias coisas do ainda que, e a gente poder dizer e afirmar: todavia eu me alegro no Senhor, todavia eu exulto no Deus da minha salvação. Eu tenho alegria e tenho super alegria, que é a exultação. A exultação, que é uma super alegria, né? Então dá para a gente viver isso, né? Alegria no Senhor não é uma diversão superficial, fracassada, não é uma produção de alegria do mundo, não é nada disso, meu irmão. A gente não está gerando, né, desespero de alegria, mas ela se baseia na glória do Senhor.
sendo uma antecipação do que está reservado para os seguidores de Cristo. A alegria é a certeza de que tudo coopera e de que nada separa, conforme Paulo nos ensina no capítulo 8 de Romanos. Tem gente, irmãos, que está viciado em adrenalina dessa terra, precisa pular de paraquedas, precisa voar, precisa de play center, precisa dos recursos deste mundo para produzir adrenalina no coração, para dizer, agora eu estou alegre. Meu irmão, a alegria do cristão é aquilo que foi feito por ele na cruz do Calvário. Participação, Mariana. Marilda colocou: Marilda. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. Muito bem. E a paz? O que é a paz? A paz a gente pensa, a paz é a ausência de conflito, né? É o contrário da contenda, da ira, da guerra. E ela estabelece algo muito importante para os cristãos. Deus está em paz. Ele estabeleceu a paz com seus filhos. E este foi o anúncio dos anjos quando Jesus nasceu. Paz na terra aos homens. Paz, então, é a confiança no amor de Deus, é o descanso na sabedoria e no controle dele sobre todas as coisas. A paz toma o lugar da ansiedade e também da preocupação na vida do cristão. A paz é a porção, diz o Hendricks, né? É a porção de todos quantos têm sido justificados mediante a fé. Aspiram ser instrumentos nas mãos de Deus para fazerem que outros também possam compartilhar dessa tranquilidade. Portanto, o possuidor da paz torna-se também um promotor da paz, ele se torna um pacificador. O que a paz é? A paz é a Deus, o Senhor Jesus fez as pazes, Deus estava irado, estava em guerra contra o homem. Agora, na cruz do Calvário, o Pai não está mais irado contra os seus filhos, porque Jesus aplacou a ira de Deus. A guerra, o grande conflito do povo de Deus, ela está brigando contra o Senhor. E olha, irmãos, querer brigar contra o Senhor não é uma boa ideia. Aí agora Jesus ele traz a paz, ele estabelece a paz. Deus não está mais irado contra os seus filhos, porque Jesus agora trouxe a paz. E porque Jesus trouxe a paz, nós nos tornamos pacificadores. Somos agentes da paz, somos proclamadores da paz, nós levamos a paz. Quando a gente diz a paz do Senhor, a gente está pensando, olha, o Senhor não está mais brigado contra aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Participação, Mariana? O Helder colocou: Helder. Todas as vezes que nos perguntarmos, ainda que, devemos olhar para a cruz, enxergar que todos os nossos ainda que não se comparam ao que Jesus fez por nós. Amém. Amém. Nossos ainda que, todavia... Ainda que as coisas... Todavia. Vamos pensar, irmãos, olha. Ainda que as coisas estejam inexplicavelmente acontecendo perto da gente, todavia, se alegre no Senhor. Exulte no Deus da sua salvação, por aquilo que já foi feito por nós na cruz do Calvário. E a longanimidade, irmãos. A longanimidade, a capacidade... É interessante a gente brincar com essa palavra, né? A longanimidade é um ânimo longo. É a capacidade de demonstrar a perseverança, ainda que em tribulação, ânimo na tribulação, ânimo na aflição, ânimo na perseguição. É a característica de ter paciência diante das situações, de não perder o controle e de não desanimar diante de qualquer circunstância. É a suavidade da mente, conforme disse João Calvino, que nos leva a olhar a vida com mais tranquilidade, com mais ânimo. Infelizmente, a gente tem a facilidade de desanimar diante das situações, né? Isso não é interessante, porque o Deus que ama, o Deus que traz alegria, é o Deus também que quer nos animar diante de qualquer situação. Acaba sendo até feio o cristão desanimado, né? Fica estranho um cristão desanimado. É como se aquilo que Jesus tivesse feito na cruz do Calvário não tivesse influência muito poderosa na vida dele, no dia a dia dele. Como se isso fosse uma alegriazinha, né? Como se ele estivesse esperando alguma outra coisa. Como se a paz que Jesus trouxe na cruz do Calvário também fosse uma pazinha sem sentido. O Senhor me ama, essa é a minha alegria. O Senhor não está brigado comigo, essa é a minha paz. E agora Ele me dá ânimo para fazer as coisas para a glória do Seu nome que é santo.
E agora a gente tem ânimo para fazer aquilo que glorifica o nome de Jesus. Mas agora a gente também tem benignidade, irmãos, que é a prática do serviço cristão. É a prática do serviço do bem ao próximo, né? Benefícios ao próximo. É a sensibilidade que acontece por já ter uma segurança interna. A segurança essa revelada no amor, na alegria, na paz e no ânimo do Senhor. O benigno, aquele que traz benefícios, ele se alegra com a alegria do próximo. Ele procura agora beneficiar, sem se sentir orgulhoso e vaidoso por causa disso. Ele tem os benefícios de Deus. Ele também agora tem aquele que é benigno, ele é prático, né? Ele é aquele que traz benefícios para a humanidade. Ele é sal da terra, ele é luz do mundo, ele é o bom perfume de Cristo. Ele está ali para ajudar, ele está sempre à disposição, ele é diaconal, ele tem a presença do Senhor, e ter a presença do Senhor o torna alguém extremamente importante no meio das pessoas. Mas ele também, irmãos, é bondoso, né? Essa palavra significa que ele tem caráter, que ele tem integridade, que ele está associado a uma mudança de temperamento, né? As pessoas olham para ele e falam assim, olha, fulano mudou. É uma atitude interna, agora de brandura, de mansidão, de espírito, de pensamentos do bem, conduzidos por causa da bondade do Senhor, revelada nos corações dos seus filhos. É interessante que a bondade do Senhor vai trazer bondade para o nosso coração, e as pessoas vão observar isso. As pessoas contemplam os cristãos, as pessoas estão olhando para os cristãos, aguardando ver a bondade deles. Como que alguém que foi alcançado pela graça pode viver com maldade? Pode viver sem bondade? A gente precisa pensar nisso, né, irmãos? A gente precisa desenvolver isso. A vida com o Senhor produz pessoas livres da raiva, livres da amargura. A vida com o Senhor adoça o comportamento. A vida com o Senhor corrige o coração e o transforma agora em alguém bondoso, em alguém com caráter amável. A bondade agora é a excelência moral e espiritual criada pelo Espírito Santo. Como que as pessoas nos enxergam por aí, né? Será que as pessoas olham para nós e dizem, que fulano bondoso, né? Que camarada de bom caráter, né? Eu acho que antes da graça, normal as pessoas não enxergarem isso, mas depois da graça é necessário que as pessoas entendam que nós temos frutificado, né, algo que é espiritual. E as pessoas têm que procurar a gente para dizer assim, eu sinto que você é diferente, eu sinto que há algo mudando você de dentro para fora. O que é isso? Espírito Santo. Frutificação. O Hendricks, falando da fidelidade, ele diz assim, o termo, como usado no original, com frequência, se traduz corretamente pela palavra fé. A gente precisa ter fé. E aí entra a vida devocional, né? Quanto mais você lê, mais fidelidade você tem. Quanto mais você lê, mais fé você tem. É a fidelidade a Deus e a sua vontade, conforme expressa em suas palavras, né? Sem o conhecimento da palavra, não há expressão de fidelidade correta, né? Isso já foi falado pelo Helder, falado pelo Micheliano, né? Se eu não conheço a palavra de Deus, então eu não tenho expressão de fé correta, né? Mas a gente pode pensar até em apologia, né? Se eu conheço a fé, eu defendo a fé e eu vivo a fé e eu acabo expressando a fé no dia a dia, né? A fé, ela entra para os poros, ela começa a exalar a partir de conhecimento, através de prática, através de bondade, de benignidade, de consciência do amor, alegria, paz e ânimo do Senhor. Eu vou vivendo, então, agora a minha fidelidade e a minha fé. Fale, Mariana. O presbítero Serginho colocou... Ó, Serginho. Podemos desfrutar dos frutos do Espírito, independente da circunstância. Posso estar no meio de um treinamento e sorrindo, com a certeza de que o treinamento não é porque Deus está irado comigo. É só mais uma etapa do meu crescimento. É só mais um fruto do Espírito que eu preciso desenvolver. E assim a gente caminha até a glorificação. Que palavra boa. Tem que escrever. Pode colocar no seu perfil aí, pode escrever o que você acabou de falar. Que palavra coerente, que palavra decente, que palavra bonita, viu, presbítero Sérgio? Deus abençoe muito você, né? A gente está no meio do treinamento, né? Entendendo que é o Espírito Santo levando a gente a frutificar. Frutificar aquilo que a gente conhece de Deus, né? Porque constantemente, talvez diariamente, o Senhor nos deu a oportunidade para frutificar aquilo que Ele tem nos dado de presente em termos de
conhecimento. Ele nos dá o presente do conhecimento e depois ele nos treina. E aí a gente vai frutificar, né? Muito bom, meu irmão. E sobre a mansidão? Aí, a mansidão, o Hendricks vai dizer que a mansidão é a gentileza uns para com os outros, né? E para com todos os homens, né? O contexto da carta aos Gálatas fala de dissensões, fala de contendas, conforme os versículos 20 e 21. A mansidão é o oposto extremo da violência e da agressividade ou das explosões de ira. Jesus afirmou, eu me perdi aqui. Jesus afirmou em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles são os donos da terra. A gente vai ter a oportunidade constantemente, e eu tenho a oportunidade constantemente de desenvolver mansidão. São aquelas situações onde você tem tudo para ficar irado, né? E o Espírito Santo diz para você, assim, não é coerente a ira. Não é coerente agora uma explosão de ira, né? É necessário agora ficar calmo. E é complicado, né? Porque a gente gosta de ficar bravo, né? A gente gosta de mostrar que a gente é nervosinho, a gente gosta de mostrar, né, que a gente pode resolver as situações, a gente gosta de brigar, né? A gente não gosta de levar desaforo para casa, né? A gente moe e a gente acaba trazendo uma resposta atravessada, a gente acaba fazendo uma cara feia, né? A gente acaba tendo uma atitude que não glorifica o nome do Senhor em termos de mansidão. Mariana. A Cosma colocou Salmos 29, 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com sua paz o seu povo. Muito bem. Pensa aí, meu irmão, quantas vezes hoje, no dia de hoje, né, você teve o desafio, né, de ser manso? Acho que todos os dias a gente vai ter o desafio da mansidão, né? Um momento crítico, né, onde você pensa, ou eu acalmo meu coração entendendo que Deus está no controle, ou eu brigo. E geralmente a gente quer brigar. E a gente se perde e a gente deixa de desenvolver o fruto do Espírito Santo chamado mansidão. E agora, por último, irmãos, para fechar, que tem a ver com todos os outros, né? A gente precisa se dominar, a gente precisa de domínio próprio, né? Mas a gente não tem. Domínio próprio é a capacidade de não ser impulsivo. A palavra boa, né, que mexe com a gente é descontrolado. Quando o domínio próprio está ausente, o que surge é a vaidade, o orgulho, né, e a vontade própria. Literalmente é o poder de conter-se a si mesmo e não agir por conta do que pensam ou agir de acordo com aquilo que se acha certo, né? A gente precisa de domínio próprio, a gente precisa dominar o coração da gente, né? A gente é um animal terrível, né? A gente é um animal que precisa, o Senhor diz assim, será que eu vou ter que colocar freio em vocês como coloca freio nos cavalos, né? Ele diz isso lá em Isaías, no capítulo 1, né? Será que tem que colocar freio na gente? Pois é, irmãos, o freio da gente habita na gente, se chama Espírito Santo, né? E está ensinando a gente a se dominar, a viver para a glória de Deus, porque a gente quer viver dentro da dimensão do velho homem. E agora o Espírito Santo está ensinando a gente a viver na dimensão do novo homem. O domínio próprio está muito relacionado à submissão à vontade somente do Senhor, à vontade soberana do Senhor, à vontade legítima que é a vontade do Senhor. Nossa vontade não é boa, nossa vontade não é soberana, nossa vontade é carnal. A gente viu lá no capítulo 5 mesmo, né, as coisas que atrapalham o nosso coração. Nosso coração está cheio de prostituição, nosso coração está cheio de impureza, de lascívia, de idolatria, de feitiçaria, de inimizade, cheio de porfia, cheio de ciúmes, cheio de iras, cheio de discórdia, cheio de dissensões, cheio de facções, cheios de invejas, cheios de bebedices, cheio de glutonaria, cheio de coisa horrível, irmãos. O que a gente pensa, a gente não tem coragem de contar nem para o nosso melhor amigo, de tão horrível que a gente é por dentro. E é aqui dentro que o Espírito Santo está nos purificando para que a gente possa adorar, glorificar, bendizer o nome do Senhor de maneira melhor, irmãos. Nós não somos o que nós queríamos ser em termos de bondade. E a gente é muito pior do que a gente imagina em termos de maldade. Nós somos terríveis.
E a gente precisa, irmãos, agora pedir, Senhor, frutifica a Tua graça no meu coração, para que, frutificada a graça no meu coração, eu possa entender, então, o fruto do Teu Espírito Santo, meu Senhor. Eu posso entender o Teu amor, Senhor. Eu posso entender a Tua alegria. Eu posso entender a Tua paz. Eu tenha ânimo, Senhor, para o Senhor. Eu tenha atitudes bondosas. Eu tenha um bom caráter, Senhor. Eu possa Te glorificar, ó Deus, com mais fé, com mais consciência, com mais mansidão e com mais domínio próprio. A gente não tem, e a gente precisa tanto disso, irmãos. A gente precisa ser pleno, a gente precisa ser cheio, mas a gente é muito carnal ainda. Ao invés da verdade, a gente ainda ama a vaidade, irmãos. E a gente precisa abandonar a vaidade para viver a verdade. Isso é a obra do Espírito Santo na nossa vida, desde que o Senhor nos converteu até o dia de hoje, até que Ele nos recolha para a eternidade. Ele vai desenvolver, Ele vai trabalhar o nosso coração para que, cheios do Espírito Santo, possamos glorificar o nome do Senhor ainda aqui na terra. Como é que a gente pode ter toda essa produção de fruto em nossas vidas, né? Paulo lhe dá o segredo no versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, crucificaram a carne com seus desejos exagerados. Nós somos de Cristo. Essa é a certeza que devemos ter viva em nossa consciência para sermos então impulsionados a lutar contra a carne, a buscar a excelência na vida cristã, através da leitura e da intimidade com a palavra escrita de Deus, irmãos. O que eu faço? Como é que eu faço, né? Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai conhecer a Deus em intimidade através da leitura da Bíblia. Dobra o seu joelho, clamando: Senhor, me mostra na Tua palavra, Pai, a Tua grandeza, a Tua soberania, Teu poder, Tua majestade. Me transforma à luz da Tua realidade. Me transforma à luz da Tua soberania. Me dá sabedoria, Senhor, para que, pautado então na Tua soberania, amado pelo Senhor, alegrado pelo Senhor, com paz do Senhor, com ânimo do Senhor, eu possa ter bom caráter, possa desenvolver esse caráter com muita fé, com muita mansidão e com muito domínio próprio. Que Deus nos ensine, que Deus nos treine, que possamos ter intimidade com a palavra escrita dele e possamos viver para a glória de Deus, porque somos então agora de Deus, a raça eleita, somos sacerdote dele, somos a nação santa, somos o povo de propriedade exclusiva dele para proclamar as suas virtudes, para viver as suas virtudes, as virtudes daquele que nos chamou das trevas, nos tirou do ambiente desgraçado das trevas e nos transportou para o ambiente maravilhoso, gracioso, da sua maravilhosa luz. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos ensine, que o Senhor Jesus promova no nosso coração a sua graça maravilhosa. Nós vamos ter... Esse presbítero Adalto está por aí, irmãos? Cadê o presbítero Adalto? Dona Marlene, cadê o presbítero Adalto? Está por aí? Vamos ter uma oração então com o nosso irmão, amado presbítero Adalto. Oremos. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui falando com os irmãos. Estou com muita saudade. Essa palavra de Deus diz que todos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creio que esta ausência é uma grande oportunidade de estarmos reconhecendo quanto é bom estarmos juntos, quanto é bom estarmos em comunhão, abraçando os irmãos com aquela comunhão maravilhosa. Nós agradecemos muito a Deus pelo estudo da palavra, que essas palavras ficam gravadas em nossos corações. Santo Deus, nosso Pai, glorificado seja o Teu nome. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado a Deus porque Tu tem nos concedido, tem nos protegido e tem nos ajudado. Te pedimos, ó Deus, que seja abençoando a Tua igreja, abençoando também, ó Deus, o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Seja abençoando, ó Deus, aquelas pessoas que estão infectadas, que elas possam, Deus, estar recuperando sua saúde o mais rápido possível. Abençoando também, ó Deus, os nossos governantes, abençoando, ó Deus, aquelas pessoas da equipe de saúde que estão cuidando das pessoas. Nós pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço a vocês, né? Tenham uma boa noite. Não deixem de ler a Bíblia, não deixem de clamar, né? Para que o Espírito Santo nos encha sempre, os encha sempre, né? De sua graça, tá bom? Muito bom, Deus abençoe. Até domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical.